Olá, amigos do programa Patriotas em Ação. Bem-vindo à CSC-TV, a TV na web feita para você. E para participar do nosso programa, você já sabe, o WhatsApp 9972-6737. Hoje estou recebendo aqui a ilustre visita de um colega de trabalho aqui na CSC-TV, o nosso amigo Jorge Abeste Júnior, que tem o programa nasala.com. Jorge, seja bem-vindo ao nosso programa Patriotas em Ação. Olha, é muita alegria a gente estar aqui, um convite, é honra para a gente, né, estar aqui, por poder expressar de alguma forma o que está acontecendo no meio de família, na visão familiar, ligado aos patriotas, que a nossa terra é uma terra abençoada por Deus. O nosso Brasil. Nosso Brasil. Abençoado por Deus, mas não temos político que merecemos. É verdade. Pastor Jorge, eu queria que o senhor falasse para nós. Eu conheço o trabalho do senhor já com a família, tudo que o senhor tem se empenhado na família. O senhor já andou por outros países também, trabalhando com família. Eu queria que o senhor apresentasse para o pessoal de casa o seu trabalho, como que é, como o senhor realiza. Bem, Marcelo, a questão é o seguinte, tudo na nossa vida tem que ser um chamado. E quando você tem um chamado genuíno e eficaz, você se dedica e foca a vida numa área. E eu tenho focado a minha vida na área de restauração, edificação, harmonização de família, né? Então eu tenho feito seminários, eu tenho trazido à igreja, a empresas que nos convidam, um meio assim, nas famílias, no meio prático, do que realmente funciona um relacionamento. E é isso que eu tenho visto e tem dado resultado, porque nós temos que trazer para as famílias resultado prático do que é um relacionamento. Que na grande verdade, eu falo isso para você com toda segurança, nós homens ainda não conhecemos como funciona o coração de uma mulher. E é isso que eu tenho trabalhado, não só aqui no Brasil, em outros lugares, né? A gente que conhece o seu trabalho sabe o empenho que o senhor tem em resgatar famílias. Mas o senhor que está andando, fazendo esse trabalho, digo, um trabalho maravilhoso. Obrigado. Eu queria saber qual a maior dificuldade que o senhor está encontrando na família, no casal, marido e mulher. Qual o maior problema que o senhor encontra hoje? O maior problema que eu encontro, nós poderíamos falar do problema político, que eu tenho uma ideia a respeito, até já comentei um dia com você. Sim. Mas o grande problema é pessoas que são colocadas para trabalhar com família, com casais despreparados. Não são pessoas ignorantes, graças a Deus ainda tem essas pessoas. Mas o grande problema no momento são pessoas que não estão preparadas com experiência para lidar com casais, com homens, com jovens, né? Porque a família, eu sempre falo no meu programa nasala.com, que a família é o berço, a família é o xodó de Deus, a família é tudo na terra que tem harmonizado desde séculos e séculos, tem harmonizado a vida na sociedade. O senhor falou uma coisa muito interessante mesmo, pessoas despreparadas, e infelizmente a gente encontra pessoas despreparadas em vários setores de trabalho, que às vezes entende, pode até ter a boa vontade, como o senhor falou, de ajudar, mas não tem a prática, a experiência para poder chegar e conduzir, né? O senhor hoje, o senhor está nessa caminhada há quanto tempo já trabalhando com família, resgatando a família? Olha, eu já fazem, a gente perde, eu não sou muito ligado à data, mas eu creio que eu estou mais ou menos em torno entre 20 e 25 anos trabalhando nessa área. E toda vez que eu atendo uma família, atendo um casal, eu vejo a grande necessidade de pessoas preparadas. O senhor me fala uma coisa, nessa caminhada, tem algum caso que o senhor resgatou uma família, como a gente diz, lá do fundo do poço, e o senhor trouxe essa família de volta ao seio da felicidade? Olha, se a gente fosse falar aqui, nós ficamos horas comentando a respeito. Mas um exemplo sempre é bom para um amigo de casa saber. Eu tenho um exemplo de um casal que a família é totalmente destruída, e essa moça entrou num processo de depressão tão forte que chegou um dia ela tentou se matar. E alguém fez uma triangulação de telefone, nós conseguimos, inclusive minha esposa estava fazendo quimioterapia na época, conseguimos entrar dentro da casa, não vou entrar em detalhes, que não vem ao caso. Certo. Mas chegamos lá,
ela estava num quarto toda ensanguentada, já tinha tentado suicídio. Enrolei essa moça num cobertor, coloquei no meu carro e levamos para o hospital. E dali começamos um trabalho na vida dela de restauração, harmonização. Hoje, para resumir, elas são líderes de uma igreja. Importante. Então, líder de uma igreja, eu olho aquele casal quando eu encontro assim com muita alegria, porque a gente chama assim de filho na fé. Foram restaurados, mas eu quero deixar claro uma coisa: não adianta só a prática, tem que ter uma fé, e fé no único que pode nos ajudar, que é o Espírito Santo. Foi isso que foi a grande diferença. Eu fiz essa pergunta para o senhor porque às vezes as pessoas estão assistindo e falam: o meu caso não tem solução, porque geralmente a pessoa acha que o problema dela é o pior problema do mundo, né? Então eu fiz a pergunta para o senhor falar para o amigo de casa realmente que tem jeito. Ninguém está no fundo do poço que não possa ser resgatado, e também, como o senhor falou, na fé no nosso Senhor. A questão é o seguinte: eu falo no programa na sala.com, há esperança. Há esperança sim. Você, se estiver assistindo, estiver numa situação difícil, pode fazer um contato com a gente. Você vai ver que a tua vida vai mudar. Porque quando a gente está numa situação difícil, tudo é difícil, a gente enxerga as coisas difíceis, né? Mas diz a palavra bíblica que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, que penetra até a interseção do espírito e da alma. Então, essa é a questão. E traz a gente que tem estudado, trabalhado, com curso, 36 anos de casamento, nos deu uma bagagem, mas estamos sempre aprendendo, essa é a verdade. Exatamente, sempre aprendendo, isso é uma verdade. Eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Hoje, no nosso país aqui, e talvez está se espalhando pela América Latina, a destruição da família tradicional. Hoje, você já tem casamento de pessoas do mesmo sexo, e eu queria saber, está ocorrendo uma destruição da família tradicional. E falando que isso a gente debate muito, que seria o politicamente correto aceitar isso. Mas eu não vejo uma situação de formação de uma família com pessoas do mesmo sexo, mas sim pessoas que se respeitam. Mas como que o senhor está vendo essa destruição da família tradicional? Isso já é um projeto a longo prazo das trevas, do mundo das trevas, né? Então eu não posso julgar ninguém daquilo que ele quer, daquilo que ele não quer. Mas Deus criou um homem macho e fêmea. E está provado biologicamente que o homem é homem e a mulher é mulher. Qualquer situação, qualquer coisa que venha inventar que isso é fisiológico, que a pessoa vai escolher o que quer, isso é uma pura mentira, isso é uma perversidade, né? Mas o que acontece é sempre voltar no mesmo ponto. Há uma ideia de destruir as famílias, porque se destruir a família, vai destruir a sociedade, vai destruir o capitalismo, vai destruir tudo, porque não tem mais base para segurar. O que tem segurado a sociedade nos dias de hoje é a família. Mas eu vou dizer uma coisa para você, Marcelo. A gente vê o barulho que esse pessoal faz, querendo destruir a família, influenciar, mas tem muita gente que deseja ter uma família honesta, uma família séria, homem e mulher. Está cheio de pessoas. Nos meus seminários eu ouço testemunho, eu ouço muitas coisas, e eu vejo que a grande maioria são pessoas que desejam ter uma família. Porque a gente está falando aqui, a gente não está falando que não está proibindo as pessoas que sejam do mesmo sexo se amar. Se quer se amar, é melhor se amar do que fazer violência. Mas se querem se amar, façam no jeito correto, não fica seguindo essas feministas que querem, por base, destruir a família, destruir a educação e destruir a criança. O amor é uma coisa, a destruição da família é uma coisa totalmente diferente. Claro, mas isso são situações que as pessoas influenciam. A mídia, por exemplo, de um modo geral, ela dança conforme a música. Exato. A coisa da tendência é barulho que eles fazem. Então o que nós temos que fazer, eu, você, todos aqueles que acreditam na família, influenciar, trazer influência do que é certo e o que é errado. Não é porque eu sou contra por ser contra. Cada um faz o que quer.
depois vai ter um acerto, não é comigo, nem com você, é com Deus, do que é certo e errado. Então, essa é a questão, nós temos que influenciar a verdadeira família, é aquela verdadeira que é o pai, a mãe e os filhos. E filhos também é outra questão também, né? Pessoal, quero agradecer a presença de vocês no programa. Eu estive aqui com o Jorge e ele quer deixar seu contato para a família que precisar procurar o senhor. Pode entrar no programa na sala.com, mandar mensagem. Como faz para procurar o senhor? É só entrar principalmente na CSTV, e você vai ver os programas que nós já gravamos, tudo sobre princípios. Ou então no YouTube, você entra e digita programa na sala.com. Lá você vai ver o telefone, lá você vai ver todas as coisas que você precisa para caminhar no que é certo. Então você pode entrar que você vai ver resultados excelentes. Ok, amigos, eu quero deixar um abraço para o vice-presidente do Diretório Municipal da cidade de Maringá, do Partido Militar Brasileiro, Donizete, que teve um princípio de AVC. Donizete, um abraço para você e recuperação, meu amigo. Obrigado, Jorge, por ter vindo ao nosso programa. A porta está sempre aberta para você. Amigos do programa Patriotas em Ação, muito obrigado por participar aqui na CSC TV, a TV na web feita para você. Até o próximo programa, Patriotas.